Simbora, turma, simbora, 7 de outubro de 2023, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Sábado, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão acompanhando o desenrolar do conflito envolvendo o Hamas, o grupo terrorista Hamas, e agora as forças de defesa de Israel. Então vou entrar ao vivo para fazer algumas considerações aqui com vocês e para vocês. Possivelmente, num outro momento, eu consigo também voltar, tá? Pedir atenção total. Vou deixar gravado porque, de repente, alguém que não consiga assistir ao vivo pode assistir depois, tá bom? Eu vou pedir só um detalhe, eu vou tirar os comentários para que as pessoas possam se guiar melhor e, enfim, para que elas possam se concentrar, tá bom? Então, pessoal, hoje pela manhã, por volta de 4 e pouca da manhã, meu celular, geralmente ele dorme no silencioso, por coincidência ou não, acabou que eu deixei ele no toque e algumas pessoas, alguns colegas que moram em Israel, alguns colegas que estão agora em Tel Aviv, Jerusalém, também no sul, ligando para mim para saber se eu estava acompanhando o que é que vem acontecendo. Quando a gente fala do conflito entre Israel e o Hamas, eu posso dizer para vocês que esse não é o primeiro conflito, esse não será, infelizmente, o último conflito. Essa guerra é uma guerra que tende, inclusive, a se intensificar pelos próximos anos e agora pontualmente pelos próximos dias. Eu não sei se alguém percebe, mas ano passado, no ano retrasado, nos anos anteriores, eu falei bastante por aqui sobre os ataques feitos por dois grupos palestinos sediados na faixa de Gaza. Um grupo chamado de Hamas e outro grupo que é mais recente, a Jihad Palestina. E sempre que esses grupos atacam Israel, existe uma reação por parte do Estado judeu. No território da faixa de Gaza, você vai ter mortes e feridos civis inocentes de ambos os lados e, na sequência, você tem um período de calmaria. Só que o que está acontecendo agora, no dia de hoje, pessoal, foge um pouco à regra. É isso que eu quero explicar para vocês. O que acontece agora é relativamente diferente. Israel acaba de anunciar que vai iniciar a operação Espadas de Ferro. Israel deve fazer uma grande incursão terrestre pela faixa de Gaza, mas antes disso, Israel vai ter que resolver um problema muito forte. As barreiras entre o território de Israel e a faixa de Gaza foram rompidas em diversos pontos. Eu tenho recebido aqui diversos vídeos de colegas de colegas que estão por lá. Então, houve uma violação daquela fronteira, uma fronteira que todo mundo sabe aqui que é muito questionada, mas imaginem vocês se por hora agora não existissem aquelas barreiras. Eu posso pensar que a situação poderia ser infinitamente pior. A situação não foi resolvida, ao contrário do que muita gente pensa, tem muitos reféns dentro. O que é que acontece? Vários terroristas, vários militantes do Hamas e da Jihad Palestina estão agora em solo israelense e tem famílias israelenses como reféns. Então, em algumas cidades da fronteira, a situação ainda é muito séria, é muito difícil. O que eu quero contextualizar, para a gente não se perder, Israel agora relembra os 50 anos da guerra do Yom Kippur. Para quem não sabe, o Yom Kippur é a data, ou uma das datas, um dos feriados religiosos mais importantes para o povo judeu. O Yom Kippur, o Dia do Perdão. Em 1973, há 50 anos atrás, Israel sofreu um grande ataque por parte de um grupo de países árabes durante o seu feriado religioso. E essa foi a
pior de todas as guerras que Israel enfrentou. Só para dar uma ideia para vocês, Israel, enquanto Estado moderno, é jovem. Israel foi fundado no pós-Segunda Guerra Mundial. Lembram lá o Ben-Gurion, David Ben-Gurion? Houve ali uma votação, um apoio, por que não, das Nações Unidas. Na época, o Oswaldo Aranha, representando o Brasil, grande diplomata, estava por lá. O Brasil se posicionou favorável à criação do Estado judeu, mas da década de 40 para cá, sem querer voltar no passado, Império Turco-Otomano, e voltar para a antiguidade aqui, porque disso eu falo nas minhas aulas, aqui não tem como a gente aprofundar nesse patamar, foram vários conflitos. Você teve a Guerra da Independência, para Israel é a Guerra da Independência, para os palestinos, eles dizem que foi a tragédia, eles dizem que a criação de Israel para eles foi uma tragédia. Na década de 50, houve a crise de Suez, envolvendo particularmente o Egito, Israel e aliados. 67, a Guerra dos 6 Dias, foi a guerra mais importante para a história de Israel. Israel conseguiu mais do que dobrar o tamanho do seu território, estabelecendo um perímetro de segurança. E em 73, a Guerra do Yom Kippur. Israel sempre venceu todas essas guerras recentes que participou, sempre. Mas particularmente, a Guerra do Yom Kippur foi a guerra mais problemática, mais complexa de outros. Por quê? É como acontece hoje. Na semana passada, um alto militar da alta patente israelense disse: o Hamas não quer guerra. O Hamas quer guerra. Está aí o resultado. O Hamas, ele não quer paz. A guerra, o caos, alimenta o discurso do Hamas. Se a paz é estabelecida, o Hamas perde o sentido, perde o propósito. O Hamas acaba, pessoal. Acaba. Nem se falassem disso sobre o Fatah, sobre a Organização para a Libertação da Palestina, sobre a Autoridade Nacional Palestina. O Hamas, ele quer guerra. Isso é muito evidente. Já venho falando sobre isso aí há um bom tempo. E aí, na Guerra do Yom Kippur, em 73, vários relatórios davam a ideia de que Israel seria atacado. E os relatórios foram ignorados. O que se diz é que, mais uma vez, Israel ignorou essa ameaça e foi pego de surpresa. O que se diz é que a surpresa desse ataque foi para a população. Mas as autoridades de Israel, pessoal do serviço de inteligência, serviço interno, pessoal do Shin Bet, pessoal do Mossad e companhia, o pessoal já tinha uma noção de que havia essa vulnerabilidade e que talvez isso tudo teria sido, de alguma forma, menosprezado. Um alto dirigente do Hamas, ele deu uma entrevista agora e deu para perceber, pelo semblante dele, primeiro, o quão feliz ele estava, mas principalmente o quão surpreso. Ele estava muito surpreso porque nem o Hamas acreditou que conseguiria fazer o que fez. Pessoal, o Hamas entrou em território israelense pela água, pela terra e pelo ar. Os caras usaram parapentes. Aquele troço, aquele motor que a gente coloca, aquele carrinho que a gente usa aqui no litoral de Pernambuco para sobrevoar com paraquedas e um skydivezinho adaptado. Os caras entraram em Israel com aquilo ali. Logo, Israel, que tem um sistema aéreo, o sistema antimísseis mais significativo do mundo, o Domo de Ferro, o sistema mais forte, os caras entraram voando de paraquedas e desceram atirando. Eles filmaram e colocaram na internet, ou seja, entraram, fizeram propaganda midiática e, assim, os caras estão lá numa comemoração. Um outro ponto, pessoal, eles passaram mais de 4 horas fazendo incursões em uns kibbutzes na fronteira. Eu recebi vários vídeos, eu não vou postar aqui porque, veja, eles sequestraram muitos israelenses. Esse é o fato inédito. O Hamas entrou em Israel. Normalmente o Hamas entrava em Israel, 5, 10, 15 homens trocavam tiros e morriam. Coisa de meia hora.
E aí morriam 2, 3, 4, 5 israelenses. Isso desde a construção dos muros, tá? Entraram mais de 300, 400 militantes do Hamas, da Jihad Palestina, terroristas. Mataram muita gente, até agora saiu um dado aqui, 60 mortos e 800 feridos. Eu posso garantir a vocês que esse número aqui, ele no mínimo vai duplicar. 60 mortos e 800 feridos. E até agora, por baixo, mais de 60 israelenses foram sequestrados com vida, tá? E levados para a faixa de Gaza. Então, eu tenho recebido aqui vídeos de israelenses, de judeus, na faixa de Gaza, sendo ameaçados. Tem um vídeo que é uma senhora, o cara do Hamas colocou uma arma nela, uma senhora de idade, e tirando selfie com ela, e pedindo para que ela diga, morte a Israel, Alá é grande, Allahu Akbar, Alá é grande, Alá é o maior, e por aí vai. Então, Israel, o governo do Benjamin Netanyahu, parece que ficou em choque, parece que ficou sem entender o que é que estava acontecendo. A ideia é que eles tinham a informação, mas eles não acreditavam que isso iria acontecer, ou que o Hamas seria capaz de fazer isso daí. Então, pensa, Israel já iniciou uma série de incursões militares na faixa de Gaza, só que dessa vez é diferente, porque os caras têm reféns. Eles têm reféns. Eu lembro que por muito menos, em 2006, Israel e Hezbollah, aquele grupo paramilitar do Líbano, o Hezbollah, né? Partido de Deus, pronto. Israel e Hezbollah entraram em guerra em 2006 por muito menos, porque o Hezbollah sequestrou 4 soldados judeus na fronteira, e aquilo gerou uma guerra. Imaginem agora, os caras têm mais de 50 militares e civis sequestrados. Chegou a informação que um alto comandante, tá? Um alto comandante do exército de Israel, das forças de defesa de Israel, ele está entre os sequestrados. Ele foi fotografado, tem uma fotografia. Isso aqui eu vou postar porque pode postar. Ele foi fotografado nas mãos do Hamas em Gaza. Então, Israel vai querer dar o troco, mas tem que saber qual vai ser a medida, porque as imagens dos israelenses nas mãos do Hamas, imaginem vocês que eles podem agora iniciar sessões de tortura e divulgar e propagar e tudo isso que possa de fato acontecer. João, Benjamin Netanyahu, ele é fraco? Não. Veja, você pode discordar do Bibi, do Benjamin Netanyahu, pela forma que ele tem de governar. Essa reforma no judiciário, toda a polêmica envolvendo o governo dele. Forte ele é. Ele é o primeiro-ministro que passou mais tempo no poder em toda a história de Israel desde a fundação. Ele voltou agora porque a oposição foi incompetente. A oposição foi incapaz de formar um governo. E, assim, ele vai usar de toda a força. Inclusive, um dos assessores do Benjamin Netanyahu disse, o Hamas, cadê? Tá dizendo aqui, ó. O Hamas abriu as portas do inferno. Eles vão conhecer o inferno agora. E o Hamas já respondeu, a gente já conhece o inferno diariamente. E sejam bem-vindos. Entrem em Gaza. O Hamas está dizendo, entre em Gaza, vem buscar a gente aqui para ver como é que isso vai ser. Está muito forte. Alguns pontos que eu quero trazer, por favor. Em 73, 50 anos atrás, a primeira-ministra de Israel era a icônica Golda Meir. A Golda Meir. Ela, depois dos ataques a Israel, ela iniciou uma série de tratativas para perseguir alvos palestinos que tinham relação com aqueles ataques. Ela foi muito forte, muito significativa, muito importante na época. Conseguiu o apoio dos Estados Unidos, a maior comunidade judaica do mundo na época, Nova York, Manhattan, né, e companhia. Então, se espera por hora uma reação desse calibre. O segundo ponto, quando Israel foi atacado hoje pela manhã, hoje é sábado.
Sábado. Sábado para eles é o Shabat. Shabat é um dia que eles não trabalham normalmente, só quem precisa muito. É um dia que eles evitam até os mais religiosos usarem o celular. Por isso também que o Hamas aproveitou essa data de agora. Qual foi a ideia do Hamas? Pegar o Shabat, tá? Pegar um momento, só um minutinho, tá, pessoal? Pegar o Shabat, pegar um momento do sábado, pegar um momento do sábado, que é um dia que eles estão resguardados, é um dia que muitos estavam em casa dormindo, outros estavam orando, muita gente sem o celular. Então, quando começaram os ataques, muita gente ficou sem entender, porque estava inclusive sem comunicação. Então, 50 anos depois da guerra do Yom Kippur, atacam Israel no contexto de um sábado, durante um período que é um período de resguardo aqui para os judeus. E aí, resultado, também Israel teria menosprezado isso daí. O chefe de defesa dos Estados Unidos, ele acabou de dizer, olha, os americanos vão garantir que Israel tem o que precisa para se defender e proteger os civis do terrorismo. Então, assim, eu penso que essa problemática é um conflito latente, pipocou por agora e agora a coisa só vai, de fato, esquentar. Então, já tem 9 horas desde o início do ataque do Hamas, tem vários terroristas ainda dentro de comunidades israelenses. Há relatos aqui, acabaram de prender mais 2, aqui no sul. A IDF, as Forças de Defesa de Israel, afirmam que realizaram um ataque com drones contra várias células do Hamas, mas assim, o fato é que os caras têm muitos civis e militares como reféns, e isso daí é algo inédito, é algo que não pode ser ignorado. Só mais um ponto, que aí depois eu volto ao vivo, é o seguinte: tem muitas cidades de Israel que pelo menos metade da população tem origem árabe. São cidades mistas. E existe uma insatisfação dos árabes que vivem em Israel, árabes israelenses que vivem em Israel, em relação ao governo. Alguns dos árabes dizem que são tratados como cidadãos de segunda classe, que são preteridos. E aí, a grande questão é essa, que eu vou deixar aqui para a gente voltar depois. Primeiro, se houver um engajamento da comunidade árabe dentro de Israel, apoiando esses ataques, aí Israel vai ter um problema interno. Porque Gaza é um problema externo. Teve um colega meu que perguntou hoje de manhã, ô Joca, por que Israel não entra na faixa de Gaza e vai anexar a faixa de Gaza? Gente, Gaza estava com Israel até 2 décadas atrás. Se Israel pega a faixa de Gaza de volta e anexa seu território, é loucura. Porque aí Israel vai ter mais uma quantidade significativa de pessoas dentro do território insatisfeitas com o Estado judeu. Entendesse? Vai trazer uma oposição para dentro de Gaza. Gaza é um problema externo. Israel tem que se cuidar com a questão interna. O tratamento dispensado aos locais, aos árabes que por vezes se afirmam que são excluídos, que são preteridos. O Hamas não tem grande engajamento. Se perguntar, Joca, a população civil gosta do Hamas, se engaja? No geral, não. O Hamas é muito radical. A Jihad é muito radical. Eles não têm esse engajamento direto com a sociedade palestiniana, com os grupos árabes, tá? E a expectativa é sobre o Líbano. O Hezbollah até agora não deu apoio. Esperavam que o Hezbollah poderia atacar Israel a partir do Líbano. O Hezbollah não iniciou nenhum ataque, pelo menos até agora. O Hezbollah ele soltou uma nota dizendo que apoiava a causa do Hamas, mas não se engajou. E aí isso leva a crer que foi um movimento, de fato, muito interno ali de Gaza, que partiu dos comandantes locais sem se comunicar com o Irã ou com o Líbano, o Hezbollah e companhia. Tá bom, turma? Mas eu vou trazendo as informações para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui significativa. Por que eu não coloco os vídeos? Porque
tem muita gente morta, sangue e... Veja, vai ter um monte de gente postando. Eu não preciso disso, nem quero, tá? Mas se vocês procurarem pelo Telegram e companhia, vocês vão ver, para quem tem uma curiosidade, tá? A oposição de Israel declarou apoio a Benjamim, lógico, no meio de uma guerra com Hamas. A oposição não vai fazer oposição. Não vai. E pode ser que ele saia mais forte. Pode ser que ele saia mais forte. O Bibi, o Benjamin Netanyahu saia mais forte de toda essa questão. Tranquilo? Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa? Eu dei em primeira mão. O pessoal tava mandando, eu tô com um monte. Tem 2 pessoas que eu tô me comunicando diretamente da faixa de Gaza. E pessoas que a gente tem uma relação aqui pela internet que mandam vídeos e informações e tudo mais. Eles estão com medo. Eles estão com muito medo. Eles não são engajados com Hamas nem com a Jihad. Não é? Eles estão com medo. Os judeus também. Israel está com medo. Porque Israel diz assim, ó, enquanto o perigo vinha de mísseis, o domo de ferro resolvia. O sistema antiaéreo resolvia. Mas agora o inimigo se infiltrou. O terrorista pode entrar na minha casa. Não é mais um míssil sobrevoando Israel. São terroristas que conseguiram entrar em Israel. E se eles conseguirem entrar tão facilmente, quem não garante que eles possam fazer isso novamente? Tá? É basicamente isso o que pode fazer. Eu acho que o Hamas vai forçar negociações. Para Israel, é pauleira negociar com o Hamas, depois de tudo que o Hamas fez, mas Israel possivelmente vai ter que ter algum diálogo, além da questão militar. Porque o Hamas tem militares como reféns e civis. Imagina como o Hamas, quando o Hamas começar a gravar o pessoal, os reféns, gravar crianças, idosos, militares, e soltando para a imprensa isso. Israel vai ser forçado a negociar. A situação é difícil. Os americanos vão entrar na guerra? Os americanos apoiam Israel. Os americanos sempre apoiaram Israel. E vão seguir apoiando. Não é nem a vontade de Joe Biden. Aí é uma questão mesmo cultural muito forte. Tem turista em Israel podendo sair? Olha, as ruas estão vazias, mas tem turista na rua, tem doido para tudo. É arriscado ir para Israel agora? Olha, os voos foram cancelados. Atenção, quem tem voo para Israel agora, eu recebi a informação, a Turkish cancelou. Eu estou indo para lá no dia 5. Eu estou indo para Israel no dia 5. Antes que alguém diga, já estou com essa passagem há um tempo já, quem é do grupo? Quem aqui é do grupo fechado? Lembra que eu coloquei lá, né? Pois é. Mas em princípio os voos estão fechados. Eles estão em alerta máximo, eles estão em alerta, eles estão em estado de guerra. Então, Lufthansa cancelou os voos, a Turkish cancelou, a Swissair, a Austrian Airlines também cancelou, Air France cancelou também. A TAP acabou de cancelar o voo que tem 2 voos por dia. A Emirates também cancelou 3 voos que tem. Por sinal, o Hamas disse, olha, um recado, hein? Esse é um recado para os países árabes que estão apoiando Israel. Recentemente, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e outros países árabes, Sudão ali aproximando Marrocos, se aproximaram de Israel. Vários países árabes. Existe uma expectativa de que a Arábia Saudita, até o final do ano, normalize as relações com Israel. Então, o Hamas não tem o apoio do mundo árabe, não, para quem está achando isso daí. Tranquilo, turma? Beleza? Turma, um forte abraço. Eu vou deixar para vocês esse vídeo gravado. Por favor, não briguem. E quem quiser comentar alguma coisa, comenta aí que depois eu vou lendo e vou respondendo. Valeu? Forte abraço. Simbora.